Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou Ariane Vasconcelos, psicóloga, e hoje eu vim falar sobre um tema que é muito comum os pacientes terem dúvida, que é o transtorno de personalidade borderline, também chamado de transtorno de personalidade limítrofe. Mas antes de começar o nosso bate-papo sobre esse tema, não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo caso gostem e dar o like, tá bom? É muito importante para a gente. E vocês sabem o que é o transtorno de personalidade borderline? Já ouviram falar? Em termos de diagnóstico, o transtorno de personalidade borderline é relativamente recente, né? Ele apareceu no DSM-4, que é um manual que a gente utiliza para descrever os transtornos mentais, em 1994. Porém, essa condição já é observada desde a época de Hipócrates, lá antes de Cristo, que Hipócrates, né, já descrevia um grupo de pessoas que tinham uma raiva intensa, uma melancolia e uma mania que variava, né, em um certo período de tempo. Bom, se tratando de um transtorno de personalidade, borderline é um tipo, né, transtorno de personalidade, a gente está falando de uma condição que é duradoura, ou seja, começa na adolescência e persiste ao longo da vida adulta, é enraizada, inflexível, ou seja, aparece em vários contextos da vida da pessoa, em vários ambientes, tá? E de maneira rígida, né? Então, pode flutuar um pouco a característica, a intensidade, se aparece no trabalho, na vida acadêmica, interpessoal, mas vai estar ali, tá bom? E invariavelmente afeta, né, tanto a pessoa quanto quem convive com ela. E quais são os sinais que uma pessoa pode apresentar o transtorno de personalidade borderline? Então, as pessoas com essa condição têm um longo histórico de instabilidade nas relações. São pessoas que têm uma imagem distorcida sobre si mesmo. Então, com frequência, estão mudando a aparência, estão mudando o seu estilo, mudando o corte de cabelo, mudando como se veste, muita tatuagem, piercing, geralmente, com a constante insatisfação, tá? São pessoas que são muito intensas nas relações, tem uma questão de amo e odeio muito forte. Eu conheço uma pessoa agora, ela já é minha melhor amiga, mas se a pessoa vacila um pouquinho comigo, também ela vai para o polo oposto, tá bom? Uma outra característica muito forte é a questão da automutilação, tentativa de suicídio, se colocar em situações de risco. Mas aqui eu queria fazer um adendo, assim, fazer um alerta para vocês. Nem todo mundo que se automutila é borderline, tá bom? O ato, né, de se automutilar é uma tentativa da pessoa de aliviar uma dor emocional, porque as pessoas acreditam que transformar uma dor emocional numa dor física através da automutilação, por exemplo, vai ser mais fácil de administrar. Mas isso pode acontecer também em outros transtornos. Então, cuidado para não rotular, né, não estigmatizar por conta da automutilação. Tá? Uma outra característica muito comum no borderline é o sentimento de vazio crônico. É como se o vazio não passasse, um sentimento de solidão, medo do abandono e a impulsividade. E essa característica pode fazer essas pessoas se colocarem em situações muito difíceis ao longo da vida, tá bom? E aqui eu quero deixar a indicação de um filme que retrata bem essas características, que é Garota Interrompida, um filme de 2000 com Angelina Jolie e a Winona Ryder. Me permitam spoiler, já que é um filme um pouco antigo, que a Iona, ela faz o papel de uma borderline, tá? E faz belamente essa configuração, né? Essa caracterização. Por ser um transtorno de personalidade, o borderline tem pensamentos e comportamentos rígidos e mal adaptativos ao longo da vida, que trazem prejuízos psicossociais, mas eles não identificam isso como um transtorno, como uma questão que precisa de ajuda, porque eles reconhecem aquilo como fazendo parte deles, tá bom? Mas o que a gente pode pensar em termos de tratamento, né? Quando a gente fala de personalidade, o tratamento principal, assim, primeira linha é psicoterapia, tá? A psicoterapia com borderline pode ser muito eficaz na parte de diminuir ou até extinguir as autolesões, tá? É o primeiro passo da terapia, é que tire, né, a pessoa de situações de risco, que é o risco pode ser automutilação, pode ser tentativa de suicídio, pode ser dirigir, né, sob efeito de substâncias, enfim, qualquer situação que possa estar colocando a pessoa em risco. Estando estabilizado, né, passando dessa fase mais aguda,
Então, a gente vai entrar em questões mais profundas da pessoa. Depois, a gente pode trabalhar também a questão da regulação emocional, como a pessoa vai canalizar suas emoções de maneira mais assertiva. A gente também vai abordar planos de futuro, né? Como ele se manter persistente em relação aos seus objetivos, porque o border, invariavelmente, ele se sabota muito no seu processo. O próprio transferência, né, com o terapeuta, o processo de transferência vai ajudar ele na questão do pensamento absoluto, do pensamento rígido, para flexibilizar um pouco mais. Então, a psicoterapia pode ajudar em muitas questões, tá, gente? E outras que eu também não listei aqui. Agora, a terapia com borderline, assim como qualquer outro transtorno de personalidade, ele não é curto. A gente está falando de um tratamento que vai precisar de um acompanhamento a longo prazo, tá? Em termos farmacológicos, o remédio tem sua importância, sim, na fase aguda, tá? Principalmente quando o paciente está em crise, e também para tratar as comorbidades, que no border, as comorbidades mais comuns são depressão, ansiedade, transtorno por uso de substância e algumas outras, tá? O borderline, quando ele faz tratamento, ele pode ter uma vida estável, ele pode ter um bom prognóstico, né? Uma vida equilibrada. Então, é importante que ele se engaje no seu tratamento, tá? Estamos chegando ao final do nosso vídeo. Eu espero que tenha aguçado a curiosidade de vocês sobre esse transtorno. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o borderline, eu indico o livro Mentes que Amam Demais, da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, que é uma coleção, Mentes, né? É uma coleção da Ana Beatriz, que é para o público em geral, para familiares, para o paciente, para amigos, né, de pacientes, sobre alguns transtornos, e esse é sobre o borderline, tá bom? Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilha com os amigos, familiares, se inscreve no canal e até a próxima. Beijo para vocês.